Bom, gente, em primeiro lugar, queria agradecer a gentileza do Alexandre e ter o grande prazer de estar com esse grupo tão grande de assistência social dentro desse auditório. Vocês estão de parabéns, né? Porque hoje em dia é muito difícil reunir mais que dois. Então, isso é um sinal de que o serviço social está em evolução, né? Porque está conseguindo reunir, está conseguindo sentar, está conseguindo discutir. Mas mais agradável ainda é quando a gente vem para uma mesa em que a gente tem uma concordância política, né? A nossa debatedora aqui na mesa, ela tem uma posição política muito clara. E isso é o que eu gostaria de iniciar aqui, esclarecendo para esse público. Qual que é a base política a qual eu me coloco, né? Eu fiz meu doutorado todo na área de dimensionamento de força de trabalho e trabalhei com a linha marxista, porque quem estuda trabalho não pode se conhecer mais, né? E não pode se conhecer que existe explorar e explorador. E, infelizmente, nesse atual momento, e aí eu quero falar da conjuntura, nós nunca tivemos tão estreita a exploração do trabalho e trabalhador. Nós estamos vivenciando uma conjuntura internacional, onde nós estamos vivenciando uma coisa muito complexa, que é a globalização. Quer dizer, hoje nós conseguimos saber o que está acontecendo em tempo real nos outros países e, às vezes, nos relacionamos com pessoas distantes do ponto de vista de quilômetro, mas que ficam muito próximas a gente. Isso mudou a estrutura da organização do mundo, porque tudo que acontece em um dado lugar reflete no outro. A gente consegue fazer movimento através da internet e organizar e colocar massa na rua, né? Os movimentos sociais estão utilizando isso em algumas situações para o bem e outras para o mal, né? Como as torcidas aí de times que se reúnem para matar umas às outras, mas é uma metodologia de formação. Estamos vivendo a crise do emprego. Quem é que imaginou, principalmente eu que estou com meia idade, estou com 50 anos, que a gente ia assistir pela televisão ou na internet americano morando debaixo de cabana, né? Porque aqui no Brasil, como nós estamos acostumados com a favela, que isso já passou um senso comum, né? Favela é normal, assistência social não acha isso não, graças a Deus, mas o que eu estou querendo dizer é normal do ponto de vista de que a pobreza, ela já é um alimento socialmente reconhecido no Brasil, mas não é conhecido em países como os Estados Unidos. Ninguém nunca imaginou que ia ver americano morando dentro de carro, perdendo suas casas. O desemprego nos países desenvolvidos ou dito desenvolvidos está violento. Isso está gerando uma crise internacional que certamente já está refletindo no Brasil. E aí nós temos alguns problemas que eles tentam dizer que não existem, mas que existem. Nós estamos vivendo uma crise na educação e na saúde no país, eu concordo perfeitamente com o que foi dito aqui, mas em especial na educação nós nunca tivemos uma crise tão grande. Nós estamos formando a população brasileira sem entender o que lê, que é o analfabeto funcional. Não adianta passar na escola sem que as pessoas consigam ter compreensão do que elas estão vendo. Porque na hora que chega lá no final da primeira etapa do primeiro grau, a pessoa não consegue prosseguir. E um país que não educa, ele não evolui. Ele não cria no cidadão a liberdade, direito de liberdade. Porque você, quando você não tem acesso à educação, acesso à saúde, a condições de vida, você é escravo de alguém, né? Ou de um grupo. Então, o Brasil, nessa situação da crise mundial, nós estamos correndo um risco imenso, por exemplo, na área de enfermagem. Só para citar o exemplo de uma profissão que, ao contrário do Brasil, é extremamente relevante na Europa e nos Estados Unidos. Nós não temos nem profissional de nível médio da assistência direta aos pacientes. Pessoas que no mínimo falam 2 a 3 línguas, extremamente preparadas, com cursos altamente qualificados, estão ficando desempregados. Na hora de ficarem desempregados, eles vão começar a se dirigir aonde existe emprego. O Brasil ainda tem emprego. E brasileiro é muito
interessante. Ele adora dar o lugar do outro, né? Se tiver dois para contratar, tiver um que sabe língua e não for brasileira, esse daqui é melhor, eu fico com outro, porque aqui no Brasil nós discriminamos uns aos outros. Então, a globalização, ela vem com aspectos muito sérios, precisam ser discutidos e vão refletir necessariamente no Brasil e vão refletir em outros aspectos. A outra questão que nós perdemos da década de 90 para cá, muito colocada, é que realmente nós nos organizamos. O momento da reforma sanitária foi um momento da maior organização que esse Brasil já reconheceu na classe trabalhadora, mas em especial nos usuários. A população está altamente organizada. Tanto que nós escrevemos na Constituição o que nenhum país desenvolvido conseguiu escrever. Inclusive, o Obama está tentando copiar alguma coisa da nossa área, está tendo dificuldades ideológicas lá, mas ele está copiando porque sabe que precisa de fazer isso, porque a crise do desemprego lá, se ele não começar a solucionar um atendimento mínimo público, ele vai ter uma revolução interna no país e o capital quer controlar. Então, essa é uma realidade. Hoje, nós estamos extremamente desorganizados do ponto de vista do trabalho. Na área da organização da sociedade, ela foi desmantelada. Né? Os nossos conselhos de saúde aqui no estado de Minas Gerais, que nós éramos extremamente organizados, nós tínhamos um movimento social muito articulado. O capital cooptou as grandes lideranças. Cooptou pagando hotel, cooptou arrumando emprego para o sobrinho, para o filho, para o conhecido. Cooptou através dos agentes comunitários de saúde, que pegou as principais lideranças e deu um salário mínimo para poder trabalhar o controle do interesse político de quem vai ser eleito. Então, dessa forma, o capital começou a desorganizar. Claro que organizar o interesse dele, mas desorganizar o sistema de saúde que estava mais articulado. Agora, eu queria lembrar uma coisa que é muito interessante. A política é essencial para que a gente consiga entender o nosso trabalho. E quem diz que não gosta de política, está fazendo a política daquele que quer deixar a gente realmente surdo, né? De preferência, ou seja, não quer que você ouça, não quer que você entenda o que você está ouvindo, muito menos que você tenha o direito de falar, quer que você seja escravo. E, infelizmente, nós temos muitos dos nossos colegas que fazem parte desse grupo. E como se isso não fosse suficiente, nós temos colegas que fazem parte do grupo que tentam calar aqueles que querem falar, expor o problema e organizar o setor. Seja o setor de serviço social, seja o setor de enfermagem, seja o setor da população. Esse é um problema que a gente está vivendo hoje. Do ponto de vista do processo de trabalho, nós temos uma divisão do trabalho muito articulada para o capital no Brasil e no mundo. Essa não é a realidade exclusivamente nossa. Na nossa profissão de enfermagem, ela se configura de forma pior, porque nós temos 3 profissionais dividindo o trabalho. Isso significa que um vai tentar sempre escravizar o outro para controlar o processo. Então, isso daí já cria um grande problema. Mas, em especial, nós temos que estudar um pouco sobre como as profissões se organizaram no Brasil. Muito pouca gente sabe da verdade, né? Nós temos um país onde o ordenador de serviço de saúde, enquanto profissional no Brasil, é o médico. Ele determina quem entra e quem sai do sistema de saúde. Mas não foi sempre assim. Se vocês estudarem a origem das profissões, a origem da profissão, ela inicia com a assistência da mulher. A mulher parteira, a mulher cuidadora. E aí, quando você vai evoluindo no processo, você vai ver que o farmacêutico, que o cirurgião dentista, né? A enfermagem, é lógico, no processo de cuidar, ela existia muito antes da medicina surgir no Brasil. Muito antes. Isso está dentro dos livros objetivamente de estudos da origem da profissão, inclusive em cima do histórico que nós temos. E a medicina chega, claro, o nome naquela época era o físico, né? Chega juntamente com os interesses da igreja, destruindo o que tinha de organizar. Não é à toa que se queimou muita bruxa. As bruxas, na verdade, eram mulheres cuidadoras, que cuidavam da família com medicamento caseiro e que solucionavam
aquelas pessoas preferiam ir naquelas mulheres para se cuidar pelo físico, o físico precisava de destruir essas mulheres e essa organização, do mesmo jeito que ele fez com os farmacêuticos, que ele fez com os cirurgiões dentistas. De tal forma que eles dominaram o controle das escolas, profissões de saúde, e passaram a determinar o que nós deveríamos estudar, e eles passaram a ministrar as aulas para a gente, para todas essas profissões que se iniciaram no Brasil, controlando o que a gente podia ou não saber. Então, a construção do processo do saber na saúde, ele não foi um processo meramente por acaso. Ele teve intencionalidade, ele teve uma determinação histórica e, obviamente, uma ausência de mobilização daquele outro lado, né, que trabalhava de uma forma muito mais simples e que não conseguia observar o que estava acontecendo. Basta dizer que os outros, a escola de enfermagem, que foi uma das primeiras, né, que surgiu, ela ficou sob controle da Faculdade de Medicina durante muitos e muitos anos. Inclusive, o nosso hospital universitário, quem cuidava do hospital eram os professores da escola de enfermagem, que tiveram que abandonar o hospital para assumir o ensino de enfermagem na Faculdade de Enfermagem, enquanto os médicos, professores da medicina saíram do sistema. Então, a luta do capital-trabalho, a luta do controle do poder, ela existe nas profissões ao longo de muitos e muitos anos. E a gente precisa de entender que isso existe. E por incrível que pareça, se a gente não entender isso, a gente não vai entender o que é o ato médico hoje. O ato médico é uma repetição daquilo que foi feito na exploração, na destruição do processo da criação dos trabalhadores e do trabalho naquela época. Vamos só exemplificar a nossa situação aqui. Na área de hospitalar, ninguém entra nem sai se o médico não estiver fazendo IH para internar, ou dando alta para sair, ou assinando atestado de óbito para sair do céu. Né? Mas se tiver um problema de ordem social, que são muitos, né? Isso não é impeditivo para o paciente sair do serviço, a não ser que nós tenhamos uma excelente articulação e aquele profissional entenda que a gente deva ser respeitado, que aquilo é importante. Se ele achar que aquilo é importante, é fácil. Você se vira aí que amanhã eu estou mandando embora para o segundo leito. Isso vale para problemas de fisioterapia, terapia profissional, enfermagem, qualquer nível. Você não tem dúvida que na área hospitalar o controle da entrada e saída é do médico. Ao contrário, na saúde pública, e aí normalmente os profissionais de saúde conseguiram trabalhar com muita mais leveza, isso não aconteceu. Mas por que isso não aconteceu naquele dado momento histórico? Porque a saúde pública era pobre. Quem é que vai querer cuidar de tuberculose, hanseníase, DST, AIDS? São doenças que não geram riqueza, são doenças normalmente que ocorrem na população excluída. Então, naquele dado momento histórico, o médico não estava preocupado de ir para esse lugar, até porque não precisava de ir para lá. E quem construiu o processo de cuidar nessa área foi os demais profissionais. E que se diga de passagem, com muita capacidade. Então, hoje, por exemplo, um paciente não depende de médico para poder ser vacinado. Se você tiver um acesso ao serviço de saúde, você vai precisar hoje de todos os profissionais, mas a assistência ela é interdisciplinar na área de saúde pública. Inclusive os profissionais médicos que se colocam nesse espaço, eles são ideologicamente distintos daqueles da área hospitalar. Eles são normalmente profissionais ou pediatras ou clínicos ginecologistas e agora sanitaristas, que tem uma visão do trabalho interdisciplinar. Porque se não tiver, não sobrevive ali dentro, ele não consegue ficar ali dentro, porque ele precisa de todo mundo e tem que reconhecer todo mundo. O que é que está ocorrendo nesse momento? Né? A corporação médica tem estudiosos, fazem pesquisa, nós pesquisamos pouco, precisamos pesquisar mais. Eles já identificaram que na próxima década vai existir uma crise, onde a tendência é reduzir leitos hospitalares e aumentar a internação domiciliar. Então, eles precisam de garantir mercado de trabalho para eles nos próximos 50 anos.
Então, eles já estão se preparando para ter reserva de mercado, porque eles querem ir para a saúde pública, não porque eles não gostam, não, mas eles já estão pensando na reserva que eles querem fazer para eles daqui a 50 anos, nesse espaço que hoje quem ocupa são todos os outros demais profissionais de saúde. E para isso, ele precisa dizer o seguinte: muito bem que vocês são muito importantes, mas você só pode fazer alguma coisa desde que eu determino que vocês façam. Isso é o ato médico. Não existe ato médico em nenhum lugar do mundo. As profissões em todos os demais países envolvidos, elas são profissões independentes regidas por legislação específica. E cada um responde por aquilo que faz. E responde. A diferença é que lá vai para a cadeia, vai para a cadeia elétrica, né? Lá realmente responde. Então, nós estamos vivendo um momento aqui que nós temos que estar muito alerta. O ato médico realmente está bem adiantado, a tendência dele é de ser aprovado. E quem vai sofrer com isso? Claro que nós vamos sofrer, mas a população vai sofrer muito mais. Porque vocês imaginem o que significa nesse país, nessa extensão, né? Você dependente de alguém que queira fazer uma prescrição para você ter acesso a alguma coisa. Então, isso vai ser um problema grande. Aqui, em especial, na nossa realidade do fazer e do saber, né? E aí eu incluo as profissões de saúde, todas elas, inclusive o serviço social, nós precisamos quebrar um outro paradigma, né? Que tem que faz e tem outros que estuda ou que produz conhecimento. Eu acho que hoje a gente descobriu o mestrado e o doutorado profissionalizante, que é nada mais e nada menos que dizer o seguinte: nós temos dois tipos de estudos necessários. Nós precisamos ter o estudo aplicado à realidade, aplicado ao que se faz. Nós precisamos estar pesquisando o que nós estamos produzindo no dia a dia. Precisamos, claro, produzir também pesquisas básicas. Então é necessário que todos nós, profissionais de saúde, estejamos preocupados em estar organizando de forma científica o nosso trabalho e buscando produzir os resultados que a gente está fazendo para que outras pessoas possam ler, criticar e evoluir. E, em especial, eu queria comentar, para poder finalizar esse primeiro momento, que eu tenho, né, a felicidade de atuar em duas áreas. Eu atuo na área hospitalar, aqui no Hospital Universitário, onde aqui hoje eu estou muito mais ligada à área de gestão, mas atuo na saúde pública, na área de SDAs há 25 anos. E eu sei o que é o domínio de um profissional em relação ao outro, né? Eu trabalhei durante 20 anos com assistentes sociais lado a lado, e médicos, obviamente, psicólogos, que essa é uma área que exige uma atividade interdisciplinar, sem nenhuma relação de conflito. Mas no momento em que se inicia novos membros, à medida que o grupo vai se aposentando, e se iniciam novos membros achando que um sabe mais que o outro, vocês não têm noção do que é o estrago nesse processo. Aí é um querendo dominar o outro, um dizendo que o outro é mais importante do que o outro. Quando a gente começa nessa relação, a gente destrói qualquer possibilidade de trabalho coletivo. Porque nenhum de nós faz alguma coisa melhor do que o outro. Cada um faz aquilo que o seu conhecimento estabelece. Então, eu costumo dizer, por exemplo, se eu não trabalhasse com assistência social, eu ia dizer que ela estava insuflando os pacientes contra o serviço, né? Porque o serviço social ele tem uma característica, por lei, e não é todo mundo que sabe disso, muito menos enfermeira, que sabe que ele tem por obrigação legal orientar o cidadão naquilo que é direito e naquilo que é dever. Então, se ele sofreu um abuso, seja onde for, ele tem que defender o direito desse usuário e orientá-lo para que ele possa exercer esse direito. Tem muitas instituições privadas e públicas que veem isso como um trabalho anti-instituição. Isso, obviamente, e isso eu identifiquei e vivenciei nos dois ambientes que eu trabalho. Porque, infelizmente, as profissões que eu concordo, às vezes não fazem propaganda daquilo que elas fazem. Se nem quem está nela sabe o que tem que fazer, imagine nós estamos lá de fora. E aí eu não estou dizendo isso em relação à assistência social, estou dizendo isso em relação ao conjunto das profissões de saúde. Nós conversamos, dialogamos pouco.
mais, precisamos de apresentar uns aos outros a legislação de forma palatável, para que o colega entenda o que a gente pode ajudar nesse processo e para que o outro saiba que aquilo está tendo uma entidade profissional. Principalmente uma profissão que lida com tantas questões de condições de vida e, obviamente, direitos de uma população excluída, como é o menor, adolescente, o idoso, né? E principalmente aqueles que são os excluídos sociais. É uma profissão que hoje, ao meu ver, ela tem uma importância muito grande para a sociedade brasileira. Ela está em crescimento. Eu não consigo, eu tenho dificuldade de entender porque eu tenho assistência social 24 horas no hospital e sinto dificuldade de lidar com meus colegas lá, porque eles não acham que precisam. Eu acho muito interessante por que eu tenho que ter enfermagem 24 horas numa instituição de saúde e não tem que ter assistente social, não tem que ter psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista. Olha, enquanto a gente permanecer no nosso conforto, pensando, para mim tá bom não trabalhar, sabe? Olha, gente, vocês acabaram de ganhar 30 horas, né? Mas não é 30 horas para não trabalhar, é 30 horas para permitir mais emprego, para incluir mais profissionais de assistente social no processo, é para ter assistente social de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Não dá para entender por que o trabalho da assistente social fica no final de semana e à noite para o enfermeiro fazer. Claro que ele não faz. Né? Ele apaga o incêndio muito mal porcamente e o serviço social depois fica correndo atrás para ver se conserta. E irrita com a gente. Aí nós xingamos. Né? A gente fala assim, por que você não estava aqui para resolver? Se tivesse aqui, isso não estava acontecendo. E aí a gente não sabe por que a enfermagem briga com o serviço social, ou briga com a psicologia e outros. Nós temos que compreender que os espaços profissionais eles têm que ser ocupados o tempo inteiro. Nós não podemos permitir que o outro faça aquilo que é nosso. Porque quando eu permito isso, eu estou dizendo que não precisa de mim. E eu não estou dizendo serviço social, estou dizendo meus colegas. Vocês acham que os enfermeiros não gostariam de ficar nas suas casas sábado, domingo, feriado e à noite? Escolher os horários de trabalho. Vocês acham que se eu não fizer uma supervisão de gestão, eu não vou ter o hospital sem ninguém no Ano Novo, na Semana Santa, no Natal, principalmente no Carnaval? Quem é que quer trabalhar nesses tempos? Mas, se nós pensamos em espaço profissional, nós temos que pensar em garantir profissionais nesses espaços e temos que sair da nossa zona de conforto. Porque eu costumo dizer o seguinte: se não precisa de você à noite, nem no sábado, domingo, não precisa de você horário nenhum. Aqui no hospital é interessante que eu aprendi, através do serviço social, não estou dizendo agora porque eu aprendi isso em 2000, né? Eu estou desatualizada. Quando eu fui brigar na direção do hospital, eu tinha poder para isso, né, naquele momento, porque eu estava brigando para aumentar o número de assistentes sociais, porque eu achava que era ridículo o número de assistente social, e a gente queria um assistente social por ala, e queríamos um plantão de serviço social sábado, domingo e noturno, e na reunião com a direção de serviço social na diretoria, o serviço social falou que não precisava de assistente social sábado, domingo à noite, porque o serviço que autorizava passagem, etc., não ficavam abertos. Então, que não precisava. E o diretor chegou para mim e falou assim: o que você está fazendo aqui? Você é o quê? Você é assistente social ou você é enfermeira? Né? Eu falei: olha, eu sou enfermeira, mas eu achei que as coisas que eles faziam eram deles. Então, eu saí da reunião dizendo o seguinte: eu gostaria de receber do serviço social por escrito as atribuições. Porque eu preciso saber o que eles fazem aqui, para eu saber se eu chamo ou não chamo, porque daqui para frente eu não sei mais o que é deles. Porque tudo que a gente tinha conhecimento que o serviço social fazia, né? Porque na minha escola, quando eu aprendi a trabalhar assistente social, eles faziam visita aos leitos, eles conversavam, nós fazíamos questão do assistente social visitar cada paciente, fazer a visita da família. A família era obrigada a ir ao serviço social, ele fazia uma ficha de serviço social, ele conhecia a história daquela família,
Em algumas situações, ele saía do hospital para fazer a visita domiciliar, para poder reconhecer as condições de vida daquele paciente, para, inclusive, discutir o retorno desse paciente para o seu ambiente. Alguns, inclusive, faziam uma articulação muito interessante com a comunidade para poder acolher esse paciente e com a família, claro. Hoje isso não é despesa social. Aí eu fico sem saber o que a despesa social faz, né? Eu acredito que continua sendo a atribuição do serviço social. Acho que a turma era preguiçosa. Estava com preguiça. E, infelizmente, isso não é bom, porque eu, no nível de gestão que eu atuo, né, eu atuo com assistente social no outro serviço, então elas já são muito ativas, e elas vão para a escola junto com a gente, né, elas fazem um trabalho de recuperação, o nome chique, a recuperação de crack no seu usamento, tecnologia que elas usam, porque elas que dominam esse processo, mas elas me ensinam muito, eu aprendo com elas. A gente tem a certeza absoluta que precisa ser social, inclusive, aonde eu atuo sábado também, porque funciona sábado domingo. A gente recebe, onde eu trabalho, que é de 17 às 21, nós recebemos um consultório de rua, né? Então, é o morador de rua, é a prostituta, né? São os excluídos sociais, todos vão lá, precisa ser social, né? Porque é uma questão social. Então, eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, que eu acho que a gente precisa de conhecer quem a gente cuida. E aí é a gente, profissional de saúde. Mas nós precisamos sentar e conversar sobre o que a gente está cuidando, porque cada um enxerga por um ângulo. E o ângulo é daquela profissão. A gente só vai construir a interdisciplinaridade se a gente tiver capacidade de reconhecer o conhecimento de cada um, sentar e discutir. E todas as vezes que isso ocorre, para o paciente os resultados são muito melhores. E para nós profissionais também, a gente identifica aquilo que a gente deveria ter feito de uma forma melhor. Para vocês terem ideia, ainda tem gente que tem dúvida que tem que ter assistência social 24 horas no pronto atendimento. Eu queria, no mínimo, 3 assistentes sociais no pronto atendimento por turno, porque eu tenho cerca de 100 pacientes fisicamente colocados, e os que estão chegando e circulando. Então eu tenho um problema que roda o dia inteiro. Pois eu tenho que ter 4 enfermeiros trabalhando, por que eu tenho que ter 3 a 4 assistentes sociais? Eu não faço o serviço dela. E aí eu gostaria de dizer isso para todos os meus outros parceiros, né? Nós sentimos muita falta do fisioterapeuta, apesar de que hoje o fisioterapeuta já está sendo incluído na área de saúde pública com mais processo. O psicólogo ainda continua excluído. Você só encontra psicólogo na equipe de saúde mental. Isso é um erro, isso é um equívoco. Nós precisamos cuidar em todos os momentos, inclusive dos trabalhadores, porque a equipe precisa de apoio. A gente tem um unidade aqui que o paciente morre, 80 pacientes por mês. Nenhum ser humano suporta preparar o ser humano para a morte, porque exige um preparo, mas ele precisa também ser atendido, ele também precisa ser preparado. O psicólogo é extremamente importante no processo de cuidar do outro e da equipe. E nós não temos psicólogo, talvez seja um dos profissionais. Perde para ele só o terapeuta ocupacional, né? O terapeuta ocupacional ainda é muito desconhecido. Eu acho que a gente conhece mais na área em que a gente tem o ensino, né? E o nutricionista hoje já está ocupando um lugar devido à questão da atividade física, não é nem muito para a saúde. Mas nós temos a questão da obesidade, ele está entrando. Então, para terminar, eu queria dizer o seguinte: nós precisamos de nos unir contra o ato médico, que isso é um ato de escravidão dos profissionais de saúde. Eles realmente desejam nos escravizar para manter mercado de trabalho. Isso não quer dizer que eu não respeito o médico enquanto categoria, enquanto essencial no processo de trabalho. Eu reconheço a necessidade do médico nesse processo, mas não como meu feitor. Né? Nós abolimos a escravidão e não pretendemos voltar com ela no processo de trabalho na área de saúde. Isso é um erro histórico e que, infelizmente, nós estamos correndo risco de vivenciar isso nos próximos meses. Então, a gente precisa ficar
muito atento. Muito obrigada.